Fala pessoal, como faz algum tempo que eu não posto um vídeo aparecendo por aqui, eu resolvi trazer um assunto mais leve pra gente voltar. Vamos falar de Neil Gaiman. Já aviso que agora tem uma desvantagem no som aqui que o amigão de cima gosta de fazer bastante barulho, mas vamos lá. Para vocês entenderem todo o contexto, eu indico que leiam completa a matéria, porque foi o que eu fiz, da Vulture, da Lila Shapiro, que é uma jornalista conceituada, então a matéria dela tem vários embasamentos. Eu vi essa notícia ontem à noite, quando eu cheguei, mas aí a princípio estava naqueles sites UOL, Veja, e aí eu li meio por cima e agora, pela manhã, que eu fui entender, que eu fui ler na íntegra o que tá rolando mesmo. E a matéria inteira da Vulture é muito pesada. Para contextualizar, no meio do ano passado, se não me engano em julho de 2024, começaram a surgir acusações contra o Neil Gaiman de abuso sexual. Mas como foi num podcast que é um meio sensacionalista, assim, na época não se deu muita bola, não se deu tanta importância. Só que a aparição de uma mulher falando naquele podcast sobre isso fez com que outras resolvessem também entrar e denunciar. E aí tem casos de 20 anos atrás, casos de 3 anos atrás, casos, enfim, alguns que fazem muito tempo, mas no momento em que uma vítima se fez ser ouvida, as outras tomaram coragem. E tem quem vai dizer que é oportunismo, mas enfim. O que me bate e por que eu falo disso num canal que é de cultura pop, em tese? Porque eu sou um fã das obras do Neil Gaiman. E é muito difícil para quem é fã quando criticam alguém ou atacam alguém que tu gosta. Inclusive eu tenho Sandman tatuado. Um dia eu mostro de perto. É sempre bem complicado a gente admitir que tal pessoa que a gente gosta é um lixo de pessoa. A gente costuma passar muito pano para amigos de infância, a gente se cria com eles, e a gente costuma passar muito pano para quem a gente idolatra. Um bom exemplo, antes de entrar mais a fundo no caso do Gaiman, é o John Lennon. Eu sou muito fã de Beatles, e eu tenho a biografia do John Lennon que eu ainda não trouxe para cá, senão eu mostraria assim. E lendo a biografia do John Lennon, tu pega um certo ranço do Lennon, porque apesar de ter feito coisas muito boas e ser o cara que compôs Imagine, em vários momentos ele foi um imbecil. E aí como é que a gente faz pra separar? Tipo, eu vou continuar pagando pau pro cara que eu sei que foi um trouxa? É muito complicado essa questão. Então essa questão de ídolo, a gente sempre tem uma tendência a defender. Então, quando alguém fala, mas o John Lennon era isso. Cara, o John Lennon é o Beatles. Tipo, a gente se sente meio atacado por tabela. Só que lendo essa matéria da Vulture, a gente tem quase uma certeza de que o Neil Gaiman foi um idiota. Embora o argumento da defesa dele seja de que, sim, realmente, ele era um cara que comia muita gente, fazia sexo com muitas fãs e com a babá e uma galera. E talvez em algum desses momentos ele achou que estava fazendo coisas com consentimento da outra parte, mas talvez tenha se passado, porque é isso que a matéria deixa bem, que ele se passava, que ele era um cara que tinha certos fetiches, muitos deles violentos, alguns nojentos, e que o que dá a entender é que a outra parte, as meninas no caso, não estavam fazendo aquilo com consentimento, que na maioria dos casos era algo consensual, normal, mas que ele passava dos limites. A jornalista conseguiu até trocas de mensagens da ex-mulher do Gaiman, a Amanda Palmer, com amigos, e mostra que mesmo ela estava insatisfeita com isso. Eles tinham um relacionamento aberto, mas ela sabia que ele estava fazendo besteira. E isso me bateu, tipo, putz, não. Porque ele sempre pareceu um cara muito legal. Tipo, ele defende causas muito legais, ele sempre é um cara que se posicionou mais ou menos do jeito que eu penso. Então, a gente tem tendência a gostar de quem pensa que nem a gente.
é o cara que defende aquilo, que eu acho que tá certo, que faz isso, não sei o quê. Então ele sempre parece alguém muito legal, mas no sentido de que, pô, esse cara apoia as causas que eu apoio também. Ele pensa, sem falar que ele escreveu o Sandman, que talvez seja, não vou dizer a maior obra dos quadrinhos, porque existe o Alan Moore e o Watchmen e V de Vingança, mas o Sandman tá ali, tipo, pra história dos quadrinhos é um marco importantíssimo, entre outras coisas, porque eu tenho consumido muito Gaiman nos últimos anos. Eu já tinha lido Sandman, e aí veio a série, apesar de não ser tão fiel assim, tem muitas coisas fiéis e é muito boa. E além do Sandman, eu li o Livros da Magia, inclusive tem um vídeo recente do canal que é falando sobre os Livros da Magia, que eu já tinha lido lá atrás e agora eu comprei no ano passado e reli. Eu tinha lido lá atrás com o empréstimo de um ex-amigo nosso aí. Eu vi a série, não li o livro, vi só a série do Deuses Americanos. O filme favorito da minha filha é o Coraline. E atualmente eu tô vendo aquela Belas Maldições. E eu tô esquecendo de alguma coisa do Gaiman que eu li recentemente. Bom, eu tô lendo também algumas histórias mais novas do Sandman. Que também não foram escritas por eles, mas se passam nesse universo. Ah, lembrei. O Dead Boys Detectives. Um pouco antes de sair a série da Netflix, eu nem sabia que ia ter a série, eu tava lendo e é muito bom. E aí saiu a série, eu achei ok. Mas os quadrinhos do Dead Boys Detectives, Garotos Detetives Mortos, é muito legal. Ou seja, cara, só aí eu tenho umas 6 coisas que no meu mundo tal, eu aprecio as obras do Gaiman. E aí como é que eu vou fazer pra separar o autor da obra? O cara é um escroto, mas eu adoro o que ele faz. Então esse tipo de coisa a gente fica repensando, né? Putz. E aí a gente vai reler de outra maneira, ou vai começar a enxergar de um jeito estranho. Putz, será que aquela cena ali é algo que ele fez, um fetiche, alguma coisa? Cara, é muito complicado. Ah, essa matéria é importante dizer. Não tem os depoimentos dele, nem da ex-mulher, nem do Gaiman, nem da Amanda Palmer. Então o que a gente tem ali é uma boa matéria, bem escrita e bem apurada. Não é algo sensacionalista pela jornalista. E contam coisas muito nojentas, assim. Alguns fetiches muito... Mas é importante dizer que não tem a palavra dele nem dela. Então não teve uma defesa. O que tem por enquanto são os advogados dizendo que o que ele pensa é, pedindo desculpa se ele se passou em algum momento, que ele achou que era consensual. E a matéria conta algo da infância dele, que foi bem sofrido, então dá até mais uma defesa pro caso avance. Eu acho que não vai avançar, porque são algumas coisas bem antigas e no fundo, a não ser que pintem provas, por enquanto são palavras contra palavras, não tem... Porque como são casos mais antigos, sei lá, o caso de 20 anos atrás não tem negócio de corpo e delito. O que tem até agora são palavras contra palavras e mensagens da mulher dele insatisfeita com algumas ex-mulher, com algumas abordagens que ela sabia que ele estava se passando com algumas mulheres. É aquilo, a defesa que eles estão utilizando por enquanto é essa, olha só, comi um monte de gente, e com algumas talvez eu tenha me passado, achei que ela toparia fazer certa coisa, na verdade não, mas pedi desculpas. Enfim, porque é mais fácil pedir desculpa do que permissão. Isso vale para inúmeras coisas. E eu não estou dizendo que é certo, só estou dizendo que pode ser usado em diversas situações. E falando das obras, o futuro delas, eu sei que Dead Boys Detectives já foi cancelado após a primeira temporada. O Belas Maldições, que ele estava coproduzindo na Amazon, acho que é, Prime, ele se afastou da produção quando surgiu lá o primeiro caso no podcast. Mas Sandman, por exemplo, cara, Sandman ficou em primeiro lugar muito tempo na Netflix. Então, envolve muito dinheiro. Coisas que envolvem dinheiro, infelizmente, elas estão acima da moralidade, da ética. Estão rolando as gravações, não vão cancelar Sandman na segunda temporada, pelo menos, porque saiu esse caso, essas denúncias. A não ser que surjam aí provas, surjam fatos novos nos próximos dias, meses, que comprovem, não, ó, ele realmente foi canalha, e esse papo dele de dizer que
pedir desculpas aí, dizer que se passou em alguns momentos, mas que achou que não, é balela. Sei que surjam provas concretas, Sandman envolve muita grana e não vai ser cancelada. A Netflix não vai abrir mão disso, do tanto de grana que eles podem ganhar com uma série dessas. É assim que funciona o capitalismo. Se eu acho que tem que continuar produzindo coisas dele, é difícil dizer agora, né? É tudo muito recente. Eu só fico chateado porque é mais uma celebridade que eu admiro a obra e que talvez não tenha um caráter tão legal quanto a gente imaginava, né? Porque é aquilo, ele é um cara muito legal nos pensamentos, em tudo que ele parecia ser. Mas na prática a gente fica decepcionado com uma notícia dessas e no fundo torce para que não. Tomara que não seja verdade, tomara que ele esteja falando a verdade, mesmo sabendo que a chance dele ser um trouxão é muito grande. Mas não invalida tudo que ele já fez. O que ele pode perder é o prestígio. Aquele patamar de uma pessoa do bem, que todo mundo gosta, que apareceu na série do Big Bang, que é o cara que ama os fãs e fica até, sei lá que horas dando autógrafo. O cara que tem uma opinião sobre tudo nos twitters da vida aí. Legal, esse prestígio talvez ele vá perdendo. Talvez ele tenha perdido de ser uma pessoa ímpar acima de qualquer suspeita. Mas o que ele já lançou, tá lançado. Algumas coisas continuam sendo geniais, outras muito boas. E a fortuna que ele fez vai continuar, porque ele não vai ser preso, né? É muito difícil que isso aconteça, é muito difícil que esses casos vão pra frente. A não ser que tenham provas de alguma coisa. Inclusive, na matéria menciona que eles deram dinheiro para algumas pessoas abafarem o caso e tal. Mas eu creio que isso não vai avançar. Mesmo assim, é aquilo, né? Nunca conheçam seus ídolos. Por enquanto eu não tenho mais muito o que falar desse caso. Só fico bem chateado e indico que leiam, mas assim, estejam preparados para sentir nojo. Lendo a matéria completa da Vulture. Tem bastante coisa, conta sobre a infância dele, conta os depoimentos das vítimas. Enfim, se forem ler, estejam preparadas, porque é bem pesado. No mais é isso. Sandman vai continuar sendo genial, embora o autor não seja tão legal assim quanto a gente pensava. Obrigado por assistir e até mais.